porque o céu é o nosso lugar. Amém? Não pereça, é a maior condição de crer, arrepender e se entregar a Ele. A escolha nossa está em nossas mãos. Aqui eu quero trazer um adendo de que não pereça. Quantos cristãos nós vemos, aqueles cristãos Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, a qual ficam brincando com Deus e fica perecendo na vida, perecendo até mesmo, porque a Bíblia fala que o morno ele vomita, ou você seja frio, ou você seja quente, na presença do Senhor. E nós cremos aqui, porque para nós não perecermos, aqui é uma situação de entrega total ao nosso Rei da Glória, de uma entrega total a Jesus Cristo, o Rei da Glória, porque Ele morreu em nosso lugar. E aqui a parte principal de todo o versículo também, mas tenha a vida eterna, é a maior esperança e conquista para quem decide confiar no nosso Deus. E isso é maravilhoso. É a maior esperança. Quem aqui tem uma convicção, plena convicção, de que o céu é o teu lugar? Amém? Tá frio, né? O céu é o nosso lugar, nós não somos daqui. Tem até uma música, né? Eu não sou daqui, para casa voltarei, Ele vem me buscar e contigo eu irei. Acho que é assim, não sou cantor, sou baterista, né? Então, coisa linda, o céu é o nosso lugar. E aqui para hoje os pais, eu gostaria de trazer alguns exemplos de pais na Bíblia, para termos uma reflexão do nosso dia de hoje. Amém? Então aqui alguns exemplos na Bíblia que marcaram a história das suas famílias. Eu quero trazer a sua lembrança sobre o Noé, que foi um pai que guiou sua família em obediência ao Senhor. Você conhece a história, sabe que está lá em Gênesis, que Noé, com a sua obediência ao Senhor, ele salvou toda a sua família e toda a humanidade, porque ele foi o construtor da arca, ele seguiu os mandamentos do nosso Deus, a qual a raça humana não foi exterminada naquele dia. E Noé, ele foi um pai que guiou a sua família em obediência ao Senhor. Em uma geração corrompida, Noé se manteve fiel e conduziu sua família a obedecer a Deus e salvando-os do dilúvio. Para nós pais, na nossa atualidade de hoje, não está sendo diferente. Para nós pais, nós que estamos neste mundo, a qual tudo conspira para que você perca a sua salvação, não foi diferente de Noé e não está sendo diferente de nossos dias de hoje. Nós temos as nossas atualidades, a qual se nós perecermos na fé, se nós não estivermos ligados na construção da arca para salvar a nossa família, a gente morre também. Então, pai, parabéns por você ser um Noé na vida, parabéns por você lutar pela sua família, glória a Deus pela sua vida. E em Gênesis 6:9 fala que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha que exemplo de pai maravilhoso na Bíblia, a qual nós temos aqui. E seguindo, nós vemos aqui sobre Abraão. Abraão, ele é citado na Bíblia como o pai da fé. Abraão, ele é chamado de pai da fé por confiar totalmente nas promessas de Deus, mesmo quando pareciam impossíveis. Ele foi obediente e ensinou sua família a seguir ao Senhor. Todos nós conhecemos a Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o pai Abraão, o pai da fé. E está lá no nosso versículo de Gênesis 18, que é: porque conheço que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Hoje nós estamos aqui em uma pregação temática e eu quero encorajar o seu coração a estudar esses personagens da Bíblia, esses homens fiéis ao Senhor, a qual tem dado algumas ordenanças para nós de exemplos de vida a ser vivido. E nós vemos também um grande homem, Isaac. Isaac, ele é o pai que transmitiu a sua bênção. Ele transmitiu a bênção do Senhor em geração e geração. Ele seguiu o legado de fé do pai Abraão e passou a bênção de Deus a seus filhos, mostrando o valor de transmitir a herança espiritual.
Aí aqui eu quero te perguntar, qual a herança espiritual que estamos passando para essa geração, para os nossos filhos? Amigos, se nós fizermos uma reflexão, a qual cada pai, cada mãe cuidar da sua família com integridade, com coerência, com favor, com fervor e não vacilar, nós teríamos um mundo melhor. Porém, o inimigo sempre gosta de bagunçar as coisas de Deus, não porque ele tem poder, mas pelas consequências das atitudes humanas em não estar no caminho do Senhor, em não seguir esse versículo, em não reconhecer esse versículo que Jesus Cristo morreu no nosso lugar e os nossos pecados foram pagos. E perante isso, em Gênesis 26, 25, Isaac invocou o nome do Senhor. Depois eu posso te passar esse esboço para você estudar, que é maravilhoso. Nós temos também um outro pai, muito maravilhoso na Bíblia, que é o pai Jó. É um pai intercessor. Se você estudar o livro de Jó, você vê que o pai se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, orando e oferecendo sacrifícios constantemente, zelando pela vida dos seus filhos. E aqui na Bíblia fala que lá em Jó 1,5 fala: Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles a qual? Os seus filhos. Quantas madrugadas nós não acordamos? A maioria das vezes, nossa, estou com insônia, meu Deus, o que está acontecendo? Não, às vezes é Jesus te acordando, pai, para você dobrar o joelho e proteger a sua casa. É Jesus te cutucando e falando: ore, revista os seus filhos, a sua esposa, pela armadura de Cristo, que está em Efésios 6. É Jesus te acordando para você exercer a autoridade que Ele confiou em nossas mãos, para nós, em nome de Jesus Cristo, povoar o céu, evangelizando aqui na terra. E isto é maravilhoso, porque essa responsabilidade é muito simples. Ela é difícil no caminho, porém ela é muito simples. O resultado nós já sabemos. Jesus venceu essa guerra por nós. Amém? Jesus venceu essa guerra por nós. É só a gente trilhar no manual do Senhor, que é a palavra de Deus. E isso é muito maravilhoso. E vamos ver também mais um pai, que é o pai José. É um pai cuidadoso e provedor. Como o pai de Manassés e Efraim, cuidou deles no Egito, garantindo sustento e proteção, além de mantê-los ligados à fé no nosso Deus de Israel. Imagina, naquela época, o Egito, que era totalmente controverso aos princípios cristãos, aos princípios de Deus, esse pai conseguir criar os seus filhos nos princípios do Senhor, nos caminhos do Senhor, que é totalmente a nossa atualidade de hoje. O quão é difícil a gente criar os nossos filhos na presença do Senhor. O quão é difícil, cada vez sai alguma coisa. A mais nova agora, um bonequinho com um sorrisinho lá, demoníaco. Cada um é demandado a alguma entidade. Quantas brincadeiras a gente vê que acontece na escola, porque filhos é a herança do Senhor. Acontece brincadeiras na escola. Tivemos uma que teve muita repercussão de colocar desodorante na boca. Quantos não se perderam? Quantos não morreram através disso? Na minha época de escola, tinha uma época lá que a gente agachava, respirava fundo, levantava e prendia o pescoço para você perder a consciência e depois voltar. Naquela época também morreu gente fazendo isso na escola. E cada vez Satanás vem lançando uma onda para machucar e ferir os nossos pequeninos, a herança do Senhor. Se nós perguntarmos aqui, cada um tem algum motivo para nos falar, para testemunhar dessas situações que tem acontecendo. Fora os escândalos sexuais, fora os escândalos de abuso, fora os escândalos de tudo quanto é interface desse mundo que é capaz de criar. Por isso, Pai, há uma grande responsabilidade para nós. Aqui nesse mundo nós somos homens, soldados do Senhor, travando literalmente, ao deitar, ao acordar, ao viver a vida no dia, guerra constante. Porque a nossa casa depende de nós em Cristo. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. E eu quero te trazer aqui o maior Pai de todos, o nosso Deus, o Rei da Glória. O nosso Pai, a qual nós lemos aqui, que entregou o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é uma promessa muito gloriosa para nós. É o maior exemplo de perfeição em graça, é o nosso Deus. Você não vê erro, você não vê Deus falando, será? Não, vai, eu sou contigo, vai, eu já determinei, a vitória é essa, pode ir, eu estou contigo. Porém, temos que obedecer os princípios cristãos, né? Eu já apanhei muito na minha vida, muito mesmo, né? Eu era um menino muito levado, né? Eu apanhava demais. Corria nos telhados dos vizinhos tudo, quebrava as telhas de todo mundo, soltando pipa, né? Mas obrigado por cada cintada que tomei. Creio que hoje eu sou um homem de Deus, um homem a qual pode dar exemplo a outros filhos, a outra geração. Que eu sempre falo para os nossos jovens: qual será a visão cristã que os seus filhos, que os meus filhos terão de nós? Porque nós temos a visão cristã dos nossos pais, e de geração em geração, nós temos que trazer a simplicidade do Senhor, os princípios bíblicos nas nossas vidas, e isto é de total responsabilidade nossa. Então ele demonstra o maior mandamento e princípio, nos dando um exemplo perfeito de entrega, confiabilidade e graça através da nossa vida. Quero trazer uma reflexão para você hoje. E se Jesus não tivesse ido para a cruz? Aonde estaríamos? Aonde nós estaríamos agora? E se Deus não tivesse entregado o seu filho? Aonde a gente estaria? Por isso, não brinca de ser crente. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Isso está acontecendo. O quão difícil está sendo evangelizar. O meu sonho era que toda a igreja viesse aqui na frente, para cada um estar com uma casa de esperança. Imagina a bomba atômica, o dunamis, a explosão que seria nesta cidade. Olha São José do Rio Preto, tão grande, tantas igrejas, porém tão corrompida. E isso é difícil. Mas nós, os pais que estão aqui hoje, as mães que estão aqui hoje, iremos mudar a nossa geração, amém? 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 É para isso que nós estamos servindo a Jesus, para mudar gerações, para mudar famílias, para salvar pais que se perderam no meio do caminho, a qual nós podemos resgatá-lo eles, para estarem aqui, servindo ao Senhor, o Rei da Glória, porque na cruz foi por inteiro, então nós temos que se entregar por inteiro, amém? E eu quero trazer uma atualidade. Nos dias de hoje vemos alguns aspectos muito importantes através de vivência dentro das casas brasileiras de hoje, né? O primeiro ponto que eu quero citar é o evangelho que não transforma pais, dificilmente transformará os seus filhos. E aqui é um dado muito importante, aonde nós vemos alguns fariseus, algumas pessoas que se dizem, se vestem de terno, fica bonito, lindo, na igreja é uma bênção, na casa é uma desgraça. Uma desgraça porque é fora da graça. Vemos vários e vários testemunhos. Algumas pessoas chegam em mim, você é crente mesmo, né? Eu até brinco com os jovens, quer saber se eu sou crente? Quer saber se eu sou cristão? Pergunte para minha esposa, né? E conversando com os jovens, fala, rapaz, eu falei, vou falar com a sua mãe, será que você é tudo isso mesmo dentro da sua casa? Né? Porque é em casa que não tem máscara, é em casa onde você vive a naturalidade de quem você é em Cristo. Então aqui nós vemos que o evangelho que não transforma pais, dificilmente transformará os filhos. Olha o tamanho da responsabilidade e também de exemplo que nós temos aqui na Bíblia, a qual Deus entregou o seu filho por inteiro. E isso é uma carga de responsabilidade muito grande para nós pais. Não é trabalhar, gerar dinheiro, gerar finanças, isso é maravilhoso, é responsabilidade nossa também. Porém, o provedor de sacerdócio dentro do lar, o provedor da qual a responsabilidade espiritual vem em nós. Como estão as nossas casas? Nós vemos aqui também, os filhos estão sempre nos observando. Eles não se impressionam com palavras bonitas nos cultos, mas como vivemos dentro de casa. E isso daqui é uma chave muito grande, a qual nós podemos fazer a diferença nessa geração. Da mesma maneira que vivemos em casa, ou melhor, da mesma maneira que nós vivemos no culto, nós temos que ser em casa também. Pregar aquilo que fala,
viver aquilo que você prega, é você executar aquilo que Deus, ao você estudar as Bíblias, você fala, nossa, que coisa linda de se viver. É literalmente seguir os passos de Jesus, pegar a cruz e seguir Ele, porque Ele nos deu exemplo e Ele é o Rei da Glória. Jesus é maravilhoso e nós temos que ter isso em nosso coração, com firmeza, com constância. Nós vemos aqui também, podemos levar nossos filhos à igreja, mas se não levarmos Jesus para dentro das nossas casas, tudo que eles vê na igreja é fachada. Eu falo isso com total testemunho dentro de casa. A Thaís dorme cedo, né? Da maneira, e eu sempre fui noturno. Vou dormir 1, 2, 3. Nessa noite fui dormir 3h47, né? Orando, buscando, falando, Deus, né? Jesus, que não seja eu, seja o Senhor, né? Responsabilidade. E várias vezes o Isaac acorda para TT. Ele quer um TTzão, né? Aí ele acorda e ele já sabe onde me encontrar se eu não estou na cama. Eu estou no meu quarto de guerra. Eu estou ali estudando, eu estou ali orando, eu estou ajoelhado, chorando. Eu boto um fone na cabeça, porque senão todo mundo dentro de casa acorda, do barulho da música que eu gosto. E ele sempre, teve uma vez que isso me impactou, a qual eu estava orando e falando, Deus, fala comigo, né? Tal, de uma situação que eu estava orando em específico. Aí o Isaac, papai, por que você está chorando? Né? Eu estava lá orando, aí eu falei, papai está falando com o papai do céu. Eu também vou falar também. Sentou do lado. O que isso está sendo escrito na memória dele? E isso faz uma diferença muito grande na vida dos nossos filhos. O quinto exemplo que eu quero trazer para você, evangelho que não transforma é apenas uma religião barata. Não gera fé, não gera filhos, gera filhos frios, céticos e confusos. Meus amigos, observem nas escolas, até o ensino, o mínimo, o básico, o governo está tentando tirar para emburrecer a geração para ser comandada. O anticristo está vindo, mas eu tenho uma notícia para te trazer, Jesus Cristo também está vindo buscar a sua igreja, e nós somos filhos e cordeiros dele. Jesus é maravilhoso, aplauda ao Rei, glória. Tem que correr aqui, amém? Deus é bom demais. E agora eu quero trazer para você, além desses exemplos de pais que nós lemos anteriormente, nós vemos hoje pais, verdades sobre pais que cumprem a Bíblia, o efeito, aquilo que traz sobre a sua liderança de pai dentro de casa, e isso é muito bom. O primeiro ponto é, pais que vivem em obediência a Deus se tornam exemplo vivos para os seus filhos. Douglas, essa frase é meio cotidiana. Ótimo você pensar isso. Porém, é uma frase tão difícil de se viver. Uma frase tão difícil de executar no caminho. E eu quero encorajar no seu coração. Se você está sendo um pai que não está vivendo em obediência ao Senhor, meu amigo, tome cuidado, a sua geração está em risco. A sua geração está oscilando. E a herança do Senhor que nós temos nas mãos em criar, cuidar, formar, levantar, propagar Ele ao mundo para pregar, é isso que nós temos de responsabilidade. A outra segunda verdade é, pais que vivem o que prega ensina mais do que 1000 pregações de outras pessoas. Pais que vivem o que pregam ensina mais do que 1000 sermões de outras pessoas. Meu amigo, o seu filho te ama e você é o melhor pai, independente das friezas de como foi tratado. Eu tenho um exemplo dentro de casa. O pai dele morreu quando ele tinha 13 anos de idade, e era muito difícil meu pai me dar um abraço. Ele não está aqui hoje, né? Só está minha mãe. Era muito difícil meu pai me dar um abraço. E eu falava, Deus, por quê? Será que eu sou um filho tão rude assim? Será que eu aprontei tanto que ele deve ter mágoa de mim? Não é possível, só porque eu fui expulso de um monte de escola, né? Só escola particular me aceitava aqui em Rio Preto. Eu falei, Jesus, né? E eu fui indagar a Deus. Falei, Deus, por quê? E aí eu percebi que da maneira que ele foi criado, perdeu o pai aos 13 anos de idade,
ele teve que assumir a casa para ajudar a mãe e seus irmãos, a qual ele vivia o meu avô era muito rico, porém quando morreu, perdeu tudo, né? As outras pessoas tomaram e ele teve que trabalhar muito cedo. Hoje eu entendo a forma de amor e carinho do meu pai para comigo, que é umas palavras, eu falo, ô filhão, te amo, tal. É bem difícil sair isso da boca dele. Porém quando sai, nossa, é uma alegria, né? Muito grande. É muito bom. A gente mais briga do que, né? Mas tô ganhando, né? O evangelho, tô pregando, amém. Tô vivendo, tô sendo o melhor filho, né? E isso não vai ser perante o Isaac, porque eu quero sempre demonstrar, não que o meu pai errou, mas é através daquilo que ele foi criado. Na minha família eu não tenho geração de cristão. A minha família sempre foi muito difícil, né? Não conheceu Jesus antigamente nas gerações passadas. Vamos lá, né? E o nosso último ponto é a transformação real começa no nosso quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, no lugar onde ninguém está te vendo. É no perdão, é no servir, é no respeitar a esposa, é no respeitar ao esposo, é na hora da briga, somente vocês dois na mesa e não brigar na frente dos filhos, e isso é muito forte. Eu quero te trazer aqui, a palavra pai em hebraico significa força da casa, autoridade da casa. Ei pai, Deus, quando você nasceu, Ele já delegou para você, você é a força da sua casa, você é a autoridade da sua casa. Exerça no nome de Jesus, exerça com princípio cristão, não deixa teologia mundana, não deixa ensinamentos mundanos de escola interferir na criação do seu filho, porque você sendo cristão, nós vivemos da Bíblia, aqui está o segredo do sucesso da vida dos nossos filhos, e em nome de Jesus vai ser assim, na nossa igreja, na nossa casa, em nome de Jesus, amém? E a palavra mãe também em hebraico significa fonte de amor incondicional, proteção, orientação, apoio, sabe? Sempre tem em casa, né? Um bruto, o filho tá brigando, tá meio rebelde, você sapeca ele, né? Lá em casa é assim, eu sapeco. Precisou corrigir, eu apanhei e não morri, então não tem problema, né? E a Thaís é o amor, né? Ela, vem aqui com a mamãe, né? O papai me bateu, você desrespeitou ele, é isso aí mesmo. A gente não pode ter discordância. E é assim na sua casa também. Eu creio que isso é maravilhoso, né? Amém. Estou acabando, se o louvor já quiser subir, gente do céu, aguenta aí, tem 4 minutos, olha só. Bom, e terminando aqui na nossa reflexão final, eu gostaria que você esquecesse tudo agora na sua cabeça, tanto os pais quanto as mães, quanto os jovens aqui agora. Eu gostaria que você fizesse uma autoanálise de si. Em que sentido? Se o seu coração nessa madrugada decidisse parar de bater, olha só, quem sentiria a sua falta? Se você morresse hoje, não quero trazer no lado melancólico, não, eu quero trazer a realidade mesmo, todo mundo vai morrer, um dia, né? Tem gente que não quer ir, tem gente que quer ir para o céu já direto, né? Mas todo mundo vai morrer, um dia eu vou morrer, um dia todo mundo vai morrer. Mas e se o seu dia fosse hoje? A pergunta que eu te falo é, quem sentiria a sua falta? Independente de onde você vai, nós aqui iremos para o céu, é o que nós cremos. Louvor, se quiser subir. Mas quem sentiria a sua falta? É uma pergunta meio doida, né? Imagina se você pudesse ter uma experiência de estar no seu próprio velório. Aí chega lá, né, você vai ter, né, umas pessoas, era tão bonzinho, falso, né, me xingava, falava mal, né? Ou senão uns falavam, já foi tarde, né? Mas nós aqui, nós somos filhos de Cristo, né? E nós somos exemplos cristãos. Amém. Quem sentiria a sua falta? E a segunda pergunta que eu quero te fazer hoje, e de quem você sentiria mais falta? Você estando morto, de quem você sentiria mais falta? Quem é muito importante para você? Outra pergunta que eu quero trazer para você nessa noite é, qual teria sido, já está morto, o seu maior arrependimento? Qual seria o seu maior arrependimento? De ter vivido uma vida até hoje. Nossa, Douglas, é uma pergunta muito importante. E vocês vão entender. E qual seria o dia mais feliz da sua vida?
qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eu quero trazer os meus aqui. De quem eu sentiria a falta? Vou estar com Cristo, seria da minha família. De quem eu sentiria... E quem sentiria a minha falta? Eu te garanto que o meu filho, a minha esposa e meus pais, minha sogra e meu sogro também, que eu sou um genro bom, eles também iam sentir falta. Se eu morresse hoje, eu tenho um cunhado também, cadê? Ali. E a outra pergunta seria: qual é o dia mais feliz da minha vida? O dia mais feliz da minha vida foi quando eu aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, porque eu era uma pessoa que não prestava. E eu podia muito bem casar com uma mulher, fazer ela sofrer e continuar uma geração desgraçada. Mas o dia que eu aceitei a Jesus, eu conheci a mulher que Deus me deu. Deus me presenteou. E eu tenho filhos, eu quero ter mais filhos, para que a nossa geração perpetue a palavra de Deus. Amém? Quero trazer uma frase no seu coração. A vida é muito curta para não vivermos aquilo que Deus deixou para nós. Outra coisa, outra frase no seu coração. O evangelho chegou até nós porque alguém obedeceu o ID de ser um pai do lar, o ID de ser um homem de exemplo, o ID de ser uma mulher do lar, o ID de ser uma mãe de exemplo. E agora é a nossa vez. Não desiste não. Filho dá trabalho, filho dá canseira, filho gasta, esposa gasta, marido gasta, mas não desiste não. Foi isso que Jesus confiou em suas mãos. Hoje é noite de ceia, eu já preciso entregar, meu Deus. Mas não desista, não desista, não desista daquilo que Deus confiou em suas mãos. E para fechar, fique pronto. O de repente de Deus acontece em dias comuns. Jesus não vai chegar e falar assim: tal dia eu vou voltar. A Bíblia fala que ele virá como um ladrão. Mas porém, Apocalipse está se cumprindo folha por folha e muito rápido. Os de repente de Deus acontecem nos dias comuns. Então viva o evangelho da mesma maneira que você respira o oxigênio que Deus te deu.